Olá, boa noite. Um médico urologista morreu no início da tarde de hoje na Avenida Constantino Neri, na capital, depois de ser atropelado 2 vezes. O motorista do veículo que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima, que foi arremessada para a faixa exclusiva do BRS, onde foi atingida por um táxi. O atropelamento aconteceu no início dessa tarde na Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, em frente à central da Unimed. Segundo informações de testemunhas, o médico urologista João Leandro de Oliveira, de 69 anos, estava atravessando a avenida quando foi surpreendido por uma caminhonete de cor branca que jogou o corpo do médico para a faixa azul do BRS. Um táxi que seguia pela faixa exclusiva transportando 4 passageiros não conseguiu frear a tempo e atropelou pela segunda vez o médico, que morreu na hora. Ele atravessou, aí a Maroc veio e bateu e o taxista só fez um embalo, aproveitou, né? E eu vi de longe, mas eu lamento por isso, né? Segundo esta senhora, o médico, que também era plantonista no Hospital Adriano Jorge, era uma pessoa muito querida pelos pacientes. O doutor João Leandro era uma pessoa assim bem centrada, né? Gostava do que fazia, era urologista, eu acho que ele tinha mais de 70 anos, não sei. Mas ele chegava sempre com bom humor para trabalhar, fazia os atendimentos bem, né? E tanto que ele tinha muitos pacientes marcados para ele. Até ontem, eu creio que ele atendeu, que o horário dele não é o meu, mas eu sempre às vezes tinha contato com ele brincava com a gente. Indignada, ela cobra uma faixa de pedestres no local, devido ao grande número de pessoas que costumam atravessar a avenida a todo momento. Então a gente até pede uma faixa, né, de pedestre, porque tem uma em frente ali, tem uma em frente, mas não é só nós, tem um bairro ali do outro lado e tem esse empório aqui que as pessoas sempre, né, atravessam. E os carros vêm muito na velocidade, apesar de ter faixa, mas a gente não vai voltar bastante para ir para uma faixa, né? O motorista do táxi não quis gravar a entrevista, mas acrescentou que não teve culpa. De acordo com a polícia, imagens da câmera desta loja devem ajudar na identificação da caminhonete e do motorista que atropelou o médico e fugiu sem prestar socorro. Por conta do acidente, os 2 sentidos da via ficaram congestionados. Polícia Militar e Manaus Trans estavam no local para controlar o trânsito. 3 homens, entre eles 2 colombianos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil na capital. Todos são acusados de envolvimento com o narcotráfico. Droga e armas foram apreendidos com os suspeitos. Foram apreendidos os colombianos João Jaibe Ramos Foreiro e Eduardo Garcia, apontado como cabeça do grupo. Ele também já responde por tráfico de drogas no país vizinho e estaria na capital foragido. Milton Júnior Neves Feitosa, que é brasileiro, também foi detido durante a operação. As investigações começaram há um mês, porém, apenas ontem, após uma denúncia anônima, é que a polícia conseguiu prender os traficantes. A abordagem aconteceu no bairro Parque 10, zona centro-sul aqui da capital. Com 2 dos marginais estavam armas e drogas vindas de outros estados e países. 2 dos suspeitos foram detidos durante uma barreira da polícia em um carro onde foram apreendidas pequenas porções de droga. Mas foi na casa do líder da quadrilha que a polícia prendeu o segundo colombiano e teve conhecimento do arsenal utilizado pelos criminosos. Foram apreendidos também folhetos, anotações contendo a movimentação financeira dessa quadrilha, né? Inclusive, teve um depósito recente de R$20 mil. Foram apreendidos também vários cheques, né, para consumidores, outras quadrilhas também envolvidas. Na geladeira da casa foi encontrado 1 quilo de maconha do tipo skunk, comercializada, segundo o delegado, por R$9 mil. No local também foram apreendidas armas de uso restrito das polícias, como esta PT-100 e pistola 9mm e muitas munições. Para transportar as drogas e as armas, os traficantes as cobriam com sacolas e depois com camadas de gesso ou de massa corrida, como mostram essas imagens feitas pela Polícia Civil no momento da ação. Ainda segundo o delegado, a droga e as armas eram distribuídas na capital. Agora resta saber como esse material chegava na cidade. Sempre tem essa interligação, né, do índice de homicídio em razão da disputa por ponto de tráfico de drogas. Então, assim, vai ser prosseguida essas investigações e com certeza novos crimes irão surgir aí.
A reforma administrativa anunciada na semana passada pelo governo do estado, que, entre outras medidas, pretende fundir a Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Secretaria de Planejamento, foi a pauta de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do estado esta manhã. As mudanças revoltaram a comunidade científica, que deu início a uma mobilização pela internet. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, do PT. Ele disse que ficou incomodado com a repercussão negativa da extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia, proposta na reforma administrativa anunciada pelo governo do estado na última quinta-feira. Então, na hora que você tira a secretaria, nós temos todo um trabalho realizado de 10 anos que fica comprometido. Ou seja, tudo isso que é a serviço do estado e da população, o governo agora está desvalorizando. Eu acho que ele está equivocado, acho que o governador pode alterar isso, pode retomar essa secretaria e reforçá-la na sua atuação em benefício da população. O projeto de lei da reforma administrativa ainda precisa da aprovação da maioria dos deputados. E por isso, dezenas de pesquisadores da comunidade científica foram até a Assembleia esta manhã para fazer coro contra a extinção da pasta, que deve ser incorporada à Secretaria de Planejamento. O receio da comunidade científica e dos deputados de oposição é que a medida poderá enfraquecer as políticas de ciência e tecnologia aqui no estado. Nós não somos contra o projeto de reforma administrativa, mas esses dois pontos são essenciais. É preciso manter a Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque é ela que nos dá a formulação da política que pode permitir a sustentabilidade ambiental e econômica do nosso estado, desenvolver o nosso potencial de biotecnologia, de piscicultura, as pesquisas e os métodos de produção sustentáveis que o Amazonas precisa para progredir com inclusão social e preservação de meio ambiente. Mas esse enfraquecimento é rebatido pela base governista. Muito pelo contrário, o governador não pretende comprometer os serviços. O governador pretende que nós possamos ter mais eficiência com os serviços. Agora, aonde é possível cortar, está havendo corte sim, não só pela necessidade que nos impõe o momento econômico, mas também para que a gente possa investir na ponta. Outro ponto levantado durante a audiência pública foi a proposta de redução de quadro de funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SDS, responsável pelas questões ambientais do estado. O Amazonas precisa, ele é responsável por um patrimônio que é um patrimônio do Brasil, que é a gestão das florestas. Então, a ciência e a tecnologia e a agenda ambiental, elas andam de mãos dadas, juntas. E a extinção de uma e o enfraquecimento da outra é uma decisão equivocada que precisa ser revertida. A campanha contra a extinção da pasta de Ciência e Tecnologia foi parar na internet. Até um site foi criado para produzir um abaixo-assinado digital contra a medida. Até o início da tarde de hoje, o site já apresentava quase 2.000 assinaturas. A campanha também é defendida pelo movimento Ficha Verde. Como conduzir uma gestão de uma área de 19 milhões de hectares, reduzindo o quadro, reduzindo o orçamento e tirando as estruturas de gestão já existentes. Então isso é bastante preocupante, deve ser atentado nessa mudança política. Foi adiado mais uma vez no Tribunal de Justiça do Amazonas o julgamento do mandado de segurança que revoga a nomeação de 5 delegados da Polícia Civil aprovados indevidamente num concurso realizado em 2009. O processo foi o primeiro a entrar na pauta de votação nesta terça-feira. 4 dos 19 desembargadores votaram a favor do grupo, mas o desembargador Cláudio Roessen pediu mais tempo para analisar o caso. A nomeação indevida envolve parentes de políticos e de autoridades do Amazonas, entre eles o ex-secretário executivo de inteligência Tomás Vasconcelos, o irmão do desembargador Flávio Pascarelli, Herbert Lopes, e a sobrinha do deputado federal Silas Câmara, Laura Câmara. Todos assumiram os cargos mesmo sem terem sido aprovados no concurso, mas em 2012 tiveram suas nomeações anuladas por determinação do então governador Omar Aziz. Graças a um mandado de segurança, os 5 permanecem nos cargos até hoje. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje mais um balanço da Operação Volta Segura, implantada no centro da capital, onde os crimes foram reduzidos em 37%. As informações com Tiago Gonçalves.
A operação resultou com a captura de foragidos do sistema prisional do Amazonas e também com a prisão de suspeitos de crimes de homicídio. Quem vai dar os detalhes é o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Secretário, o resultado da operação Volta Segura é positivo? Extremamente positivo. Foram 27 prisões, 4 prisões em flagrantes. Vários foragidos foram recapturados, outros que tinham mandado de prisão em aberto foram presos. Há uma diminuição geral de 37% na criminalidade daquela região, considerando os principais crimes de furto, homicídio, roubo, crimes de violência contra a pessoa, enfim. Mas a nossa intenção é apagar esses incêndios, eu diria assim, essas regiões que estão com uma criminalidade atípica e continuar no serviço do dia a dia, estendendo a segurança para que toda a cidade possa gozar de tranquilidade. Agora, como as ações têm sido intensificadas? Nós estamos priorizando com inteligência e repressão qualificada os trabalhos da Polícia Judiciária, os trabalhos da PM, fazendo operações integradas naquelas regiões, como eu disse, em que a criminalidade subiu de maneira atípica, e esperamos com isso, em breve, retomar nossa capacidade operacional total com a chegada das novas viaturas do Ronda no Bairro. Já tem uma previsão, uma data? Sim. No final do mês de março chegam as primeiras viaturas e nós estamos conseguindo, junto à atual prestadora de serviços, que ela aumente a quantidade de viaturas disponíveis no momento. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, chegou esta manhã em Manaus. Ele veio acompanhado do novo comandante do Exército, general Vilas Boas. A comitiva, que veio conhecer a estrutura e a atuação do Exército nas unidades militares e também nas fronteiras, fica no estado até a próxima quinta-feira. Esta manhã, o ministro da Defesa, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, foi recepcionado pelo comandante militar da Amazônia durante uma formatura na sede do CMA. Durante a solenidade, o general Teófilo ressaltou que hoje há aproximadamente 30 mil militares atuando nos 4 estados que compõem o comando de área. 24 pelotões especiais de fronteira para defender 12 mil quilômetros de áreas de conflitos, de narcotráfico, de brigas fundiárias, numa região onde a maior dificuldade ainda é a logística. O ex-comandante do CMA e atual comandante do Exército, general Vilas Boas, também acompanha a comitiva, que deve ficar no estado por 3 dias. Tempo, segundo ele, para que o ministro Jacques Wagner conheça mais de perto a realidade dos trabalhos realizados pelo Exército nas fronteiras do Amazonas, que, segundo ele, precisa de recursos para que as missões possam ter continuidade. A vinda do ministro tem essa finalidade também, para ele verificar os projetos que nós temos em andamento, porque agora, quando se definir o orçamento, para que seja feita a alocação dos recursos, para que os projetos em andamento não tenham solução de continuidade. E o principal deles é o SISFRON, o Sistema de Monitoramento da Fronteira, tão importante na contenção ao narcotráfico e o crime organizado nas grandes cidades. Amanhã, a comitiva segue para o município de São Gabriel da Cachoeira. De lá, segue para a comunidade indígena de Maturaca, retornando a Manaus na quinta-feira. A Defesa Civil do Amazonas enviou esta manhã cerca de 2 toneladas de ajuda humanitária para o estado do Acre, que enfrenta a maior cheia da história. Pela manhã foram enviadas aproximadamente 2,5 toneladas de kits de ajuda humanitária pela Defesa Civil do Amazonas. Essa foi a primeira remessa destinada ao estado vizinho. A ajuda consiste em colchões, material de higiene pessoal, redes, filtros de água, medicamentos e outros utensílios. No Acre, já são 71 mil pessoas afetadas pela maior cheia da história do estado. Em Rio Branco, que também decretou estado de calamidade, a cota atual do rio está em 18 metros e já ultrapassou o nível histórico registrado em 1997. Em 40 bairros da cidade, 6 mil pessoas estão desabrigadas. Já para o estado de Roraima, que sofre com a seca, foram enviadas 40 caixas de água.
E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva, mínima de 24 e a máxima chega aos 30 graus. Em Rio Preto da Eva, o tempo fica encoberto, também com chance de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Manaus, a quarta-feira terá pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do dia. E as temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Durante o carnaval, o Band Cidade mostrou a situação precária de duas estradas que dão acesso para municípios do interior, a M070 e a M010. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, as duas rodovias fazem parte de um plano de recuperação que deve ser retomado com a redução das chuvas. A duplicação da estrada Manuel Urbano, a M070, começou no ano passado, esperança para milhares de amazonenses que precisam se deslocar diariamente para a capital. Só que até agora a obra pouco andou. Ao longo da estrada não há sinais de homens trabalhando. A M070 liga a capital aos municípios de Manacapuru, Novo Airão. A estrada é utilizada para o escoamento da produção de grande fluxo de veículos e mesmo assim está em precárias condições de trafegabilidade. No limite entre os municípios de Iranduba e Manacapuru, o trecho é mais crítico. Não há acostamento e também falta sinalização. Situações que irritam os motoristas que acabam cometendo infrações que podem colocar a vida deles e de outros em risco. Durante o carnaval, flagramos este caminhão cegonha bloqueando a pista. O motorista do ônibus, lotado de passageiros, era quem prestava socorro, tentando desatolar o veículo que teria parado ali após uma tentativa de retorno, num trecho de pista bastante estreito. Não tem retorno na estrada? Me mostra onde é que tem um retorno aqui na estrada. Não tem retorno na estrada. Eu tive que fazer aqui, olha aqui, ó. O único lugar que tem que fazer um retorno. Ó, vê se tem acostamento. Tem acostamento, não tem retorno, não tem nada aqui. Onde não há buracos, remendos, feitos de forma que a pista fique elevada. Trepidações são inevitáveis. E se o pé estiver mais pesado, pode provocar acidentes. A Secretaria de Estado de Infraestrutura nega a paralisação das obras de duplicação, alegando que os trabalhos são prejudicados devido ao período chuvoso e garante que a estrada recebe manutenção frequentemente. Sim, as obras estão em andamento, está no ritmo normal. Quando está no sol, a gente dá um ritmo maior e agora que está na chuva, nós fomos obrigados a parar temporariamente até que abra 2, 3 dias de sol para que a gente possa concluir o trecho que vai da saída da ponte até a entrada do Iranduba. Nós temos a duplicação com um canteiro de 5 metros, a duplicação das duas pistas e o acostamento, toda a parte de drenagem. O projeto está completo e nós estamos trabalhando de acordo com o projeto já aprovado pelo BNDES. Na M010, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, também está em péssimas condições. Os buracos tomam conta do asfalto. Aqui também não há acostamento e quando é possível encontrar um local seguro para encostar o carro, não dá, porque o mato não permite. E mesmo quem segue com atenção, corre o risco de ficar no prejuízo. Praticamente assim meio abandonada, né? E através desses buracos a gente danificamos a roda do carro, né? E estamos no prego. É buraco e mato, não tem acostamento, olha. Dele o carro no buraco, empenou a direção, o carro tá sem condições de dirigir, não tem um acostamento aqui, ó. Ficar na beira da pista aqui, ó. Olhando aqui quem vai passando para Deus o livre vir algum doido aqui e se jogar dentro do mato aqui. A Miss Amazonas 2015, Carolina Toledo, recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado esta manhã. Acompanhada da mãe e do organizador do concurso, Carolina foi tietada pelos deputados e até discursou na tribuna em favor de uma campanha de conscientização contra o câncer de mama no Estado. Acompanhada da mãe e do avô, a Miss Amazonas, Carolina Toledo, foi recebida na Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado Sabá Reis do PR, autor da proposta de homenagem que foi aprovada por unanimidade na casa. A Carol ganhou legitimamente o título de mulher mais bonita do Amazonas e, em razão disso, eu quis fazer este reconhecimento. A casa aqueceu a minha ideia e a Assembleia, com esse gesto, quer apenas referendar de que para nós aqui, quem tem que, na verdade, ser homenageado é quem ganha. A Miss Amazonas foi homenageada no plenário da Assembleia e recebeu uma placa de reconhecimento pela vitória no concurso.
concurso Miss Amazonas, eu acho que é uma homenagem à beleza da mulher amazonense, né, a nossa beleza regional, e nada mais justo do que homenagear a nossa Miss Amazonas e desejar ela boa sorte no concurso nacional, se Deus quiser trazer a faixa, a coroa aqui para o Amazonas. A presença da mulher mais bonita do Amazonas na Casa Legislativa causou um verdadeiro frisson entre os deputados, que não perderam a oportunidade de registrar a visita da Miss. Carolina discursou na tribuna da casa e, entre os agradecimentos e citações, a Miss anunciou o início de uma campanha de conscientização contra o câncer de mama no estado. Eu acho extremamente importante essa visita, realmente marca o início, né? A beleza contra o câncer. Eu estou disposta a ajudar, porque eu acredito que uma Miss tem que ter muito mais que beleza. É extremamente importante essas ações sociais. Os compromissos de Carolina Toledo com o Miss Amazonas continuam e o mais importante deles está marcado para o mês de setembro, na disputa do Miss Brasil, que você acompanha aqui na Band. Até o mês de maio, Manaus vai estar na rota dos grandes cruzeiros internacionais. A expectativa é que os turistas estrangeiros injetem 7 milhões de reais na economia do estado, valor 13% maior que na temporada passada. No último fim de semana, mais 2 transatlânticos passaram pela capital. Um estado gigante por natureza, rico na flora, fauna, cultura e por isso mesmo um destino certo para quem busca lazer e conhecimento em meio à floresta amazônica. Com tantas riquezas naturais, o Amazonas também está na rota dos transatlânticos. O último desta temporada, com mais de 2.500 turistas estrangeiros, deixou a capital amazonense nesta segunda-feira. Ainda de acordo com a empresa estadual de turismo, a temporada de cruzeiros deve injetar na economia do estado o equivalente a 7 milhões de reais. O valor é 13% maior em comparação com a temporada 2013-2014. Os 2 cruzeiros que chegaram neste final de semana no Porto de Manaus fazem parte do total de 18 navios previstos para visitar a capital até o mês de maio. Boa oportunidade de lucro para os feirantes. Dona Aparecida se desdobra para atender os turistas estrangeiros. Ela não fala inglês, mas também não perde a venda, que segundo ela aumenta em até 30%. E mesmo chorando descontos, assim como os turistas brasileiros. Ajuda muito, com certeza. Eles compram, né? Eles gostam de ver passeio. Agora, muitos deles, né, querem descontos. A gente ajuda eles também. Foi lançada esta tarde em Manaus uma campanha em defesa do sauim de coleira, macaco símbolo da capital. Um levantamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade aponta que a espécie pode desaparecer em 40 anos. A campanha lançada hoje à tarde faz parte do Plano de Ação Nacional de Conservação do Sauim de Coleira, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo é debater o risco de extinção dessa espécie de primata que só existe na região de Manaus e arredores. Essa bióloga e ativista da causa animal faz um alerta. Em pouco tempo ele se tornou uma espécie ameaçada de extinção para uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Isso mostra claramente a falta de políticas públicas da nossa cidade voltada para essa espécie. O primeiro dia de atividades contou com palestras sobre as estratégias para a conservação do macaco, que é considerado símbolo da cidade. A implantação de corredores ecológicos é uma das propostas defendidas para a preservação da espécie ameaçada pelo crescimento desordenado da cidade. São várias as ameaças que a espécie tem sofrido. A maior delas, a principal delas, é pelo fato dela existir, né, numa área muito restrita, que abrange parte do município de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. De acordo com os especialistas, a reprodução do sauim de coleira tem sido cada vez menor nas áreas verdes da zona urbana. O evento também tem como objetivo criar uma conscientização social sobre o tema. E dentro do Plano de Ação Nacional para a Conservação dele, tem várias ações. Uma delas que eu acho que é uma ferramenta super importante é a da educação ambiental, né? Que sensibilizar, conscientizar as pessoas quanto ao sauim. Mas para isso eles precisam saber quem é o sauim. A campanha, com exposição aberta ao público, segue até esta quinta-feira neste shopping no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus.
O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem futebol aqui na Band e por conta disso, o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.